Muito bem, estamos de volta para continuarmos o estudo da legislação municipal de Fortaleza. A partir deste bloco, nós vamos entrar na Lei Complementar 038 de 2007, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e salários da Guarda Municipal de Fortaleza. Uma lei muito importante dentro do nosso conteúdo programático. Tá? E vale destacar para você que esta lei ela sofreu algumas mudanças nos últimos anos, então cuidado aí para você não estudar por esta lei desatualizada. Você já tem acesso aqui no nosso curso ao material devidamente atualizado. Dito isto, eu já lhe convido a acompanhar comigo aqui na tela o início da Lei Complementar 038 de 2007, tá? Esta lei que aprova o plano de cargos, carreiras e salários, tá? O artigo 1º da lei, né, que vai trazer a introdução inicial aqui da lei, ele vai exatamente trazer essa informação, tá? Ele vai dizer que a lei, que fica aprovado o plano de cargos, carreiras e salários, o PCCS, o famoso, famigerado PCCS, dos servidores da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, estruturado na forma do anexo 1, obedecendo às diretrizes contidas nesta lei. E aí o parágrafo 1º começa dizendo assim, ó, o plano de cargos, carreiras e salários a que se refere o caput deste artigo abrange. E aí vem essa informação que é extremamente importante no seu estudo para a sua prova, tá? Nós temos aqui, abrange apenas os servidores ocupantes dos cargos e funções de, nós temos o inspetor, o subinspetor e o guarda municipal. Nós temos o agente de defesa civil e nós temos o agente de segurança institucional. Esses servidores aqui, eles integram o corpo da guarda. Corpo da guarda. Servidores que integram o corpo da guarda. Então, se vier uma questão, o PCCS abrange apenas aos servidores do corpo da guarda. Nós temos o inspetor, subinspetor, guarda, o agente de defesa civil e o agente de segurança institucional. Agora, é muito importante que você atente para o disposto no artigo 2º, porque ele diz o seguinte, ó, servidores aposentados e ainda pensionistas da Guarda Municipal de Defesa Civil, a eles são estendidos os benefícios deste plano, no que se refere ao vencimento básico, diferencial de hierarquia e vantagem pecuniária fixa, tá? Então, ó, abrange aos servidores, obviamente, que estão em atividade, porém, ele acaba alcançando ainda servidores aposentados e pensionistas nessas informações, nesses critérios aqui estabelecidos no parágrafo 2º, né? Apenas no que se refere ao vencimento básico, ao diferencial de hierarquia e à vantagem pecuniária fixa. Professor Gilmar, mas o que é esse vencimento básico? O que é esse diferencial de hierarquia? O que é essa vantagem pecuniária fixa, tá? Nos termos do parágrafo 8º do artigo 40 da Constituição Federal. Nós vamos falar no decorrer desta lei muito sobre cada uma dessas situações aqui dispostas no parágrafo 2º que integram a composição da remuneração dos servidores. E aí o artigo 2º ele traz algumas informações básicas sobre o plano de cargos e carreiras, né, que resultante da aplicação das diretrizes desta lei é composto por estrutura do plano, tabela de conversão de cargos, quadro de pessoal, de descrição de níveis de capacitação, matrizes hierárquicas salariais, tabela de conversão de tempo de serviço, descrição das atribuições dos cargos, funções, manual de avaliação de desempenho, quadro discriminativo de enquadramento, tá? Muito bem. Então, é apenas uma composição aí do plano, o manual de avaliação e o desempenho e o quadro discriminativo de enquadramento serão regulamentados por decreto do chefe do Poder Executivo. Vamos para o que interessa. Artigo 3º, ele traz várias informações importantes,
vários conceitos, definições que você precisa aprender para a sua prova, até porque a banca, dependendo da banca, ela pode inverter os conceitos, as informações para tentar lhe enganar na hora da prova, tá? Então, artigo 3º, para os efeitos desta lei, considera-se... Então, vamos por parte aqui, tá? Eu vou, inclusive aqui passar o marca-texto aqui, ó. Plano de cargos, carreiras, cargo público, função, padrão de vencimento, referência, nível de capacitação, classe e carreira, tá? Olha só, classe e carreira, tá? Muito bem, nós temos aqui essas informações que nós precisamos destacá-las. Então, ó, considera-se plano de cargos, carreiras e salários. É um conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional dos servidores, ocupantes de cargos, funções que integram determinada carreira, constituindo-se em instrumento de gestão do órgão. Então, como é que você vai fazer para lembrar sobre a definição de plano de cargos, carreiras e salários? Você vai lembrar de conjunto de princípios, diretrizes e normas. Opa, deixa eu apagar aqui. Conjunto de princípios, diretrizes e normas. Acho que agora dá certo. Conjunto de princípios, diretrizes e normas, e vai lembrar de desenvolvimento profissional. Isso aí é o X da questão para ajudar você a lembrar em uma eventual questão. O que é o cargo público? Cargo público é o lugar. Cargo público é o lugar. Lembre-se disso, é o lugar inserido no sistema administrativo municipal, caracterizando-se cada um por determinado conjunto de atribuições e responsabilidades de natureza permanente, com denominação própria, número certo, pagamento pelo erário municipal, criação por lei e sua investidura depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Então, ó, falou de cargo público, você vai lembrar de um lugar, é o lugar inserido no sistema administrativo municipal. Cada um, ele possui aí um conjunto de atribuições e responsabilidades de natureza permanente, tá? Função, que é? Essa função é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor, extintas quando vagar. Então, enquanto o cidadão ele estiver lá ocupando o lugar, o cargo público, ele vai então ter que cumprir a sua função, ele vai ter que exercer a sua função. A função é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor. Função é o conjunto de atribuições e responsabilidades que é cometidas a um servidor. Professor, show de bola, mas o que é esse tal de padrão de vencimento? É a posição do servidor na escala de vencimento, em função do cargo, função do nível de capacitação e da classe. O que você vai precisar lembrar? É a posição do servidor na escala de vencimento. Não tem como errar. Padrão de vencimento é a posição do servidor na escala de vencimento. A gente vai falar muito sobre isso ainda dentro desta lei. Referência é a posição do servidor no padrão de vencimento em função do tempo de serviço. Referência é a posição do servidor no padrão de vencimento em função do tempo de serviço. Qual é a referência dele? É a posição do servidor no padrão de vencimento em função do tempo de serviço. Nível de capacitação é a posição do servidor na matriz hierárquica dos padrões de vencimento em decorrência da capacitação profissional para o exercício das atividades do cargo ou função ocupado. De novo, o que é um nível de capacitação? Nível de capacitação é a posição do servidor na matriz hierárquica dos padrões de vencimento. Nível de capacitação é a posição do servidor na matriz hierárquica dos padrões de vencimento, em decorrência da capacitação profissional
para o exercício das atividades. A gente vai falar mais na frente também sobre esses níveis, esse nível de capacitação. O que é uma classe? É a divisão básica da carreira, agrupando os cargos, as funções da mesma denominação, segundo o nível de responsabilidade e complexidade. A gente vai ver mais à frente que as carreiras, elas dividem-se em classes. A carreira de segurança pública, por exemplo, ela possui 3 classes. Classe é a divisão básica da carreira. Classe é a divisão básica da carreira. Professor, e o que é uma carreira? Carreira é o conjunto de cargos da mesma natureza. Carreira é o conjunto de cargos, de mesma natureza, na qual o servidor se desloca nos níveis de capacitação e nos padrões de vencimento. De novo, carreira é o conjunto de cargos de mesma natureza, na qual o servidor se desloca nos níveis de capacitação e nos padrões de vencimento. Perfeito. Olha como esse artigo 3º ele rende, olha como ele é importante. São 8 definições importantes que você precisa aprender para não confundir na hora da prova, tá? Plano de cargos, carreiras e salários, cargo público, função, padrão de vencimento, referência, nível de capacitação, a classe e a carreira, tá? Show de bola. Informação importantíssima dentro desta lei, o quadro de pessoal da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza. Artigo 4º. Ficam transferidos para este plano de cargos, carreiras e salários da Guarda Municipal e Defesa Civil, os cargos especificados na Lei 34 de 2006, organizado nos termos do anexo 2, assim redenominados. Olha que informação importante. Nós tínhamos um conjunto de cargos que foram reorganizados e redenominados. Eles foram, então, transferidos para esta lei. Importante. Então, o cargo de inspetor, inciso 1, ele continuou sendo inspetor, não mudou nada. Subinspetores de primeira e segunda classe, eles passam a ser denominados subinspetor. Não existe mais subinspetor de primeira classe e nem subinspetor de segunda classe. Isso é importante. Guardas municipais de primeira classe e de segunda classe passam a ser denominados guarda municipal. Não existe mais guarda municipal de primeira classe e nem guarda municipal de segunda classe. Fica esperto. Agente municipal de serviços públicos e cidadania passa a ser denominado agente de defesa civil. Desde 2007, que não existe mais agente municipal de serviços públicos e cidadania. Fica esperto, tá? Olha só. Agente especial de serviços públicos passa a ser denominado agente de segurança institucional. Não existe mais o agente especial de serviços públicos. Olha só que informação importante, tá? Se você baixar aí as leis que regem a Guarda Municipal, por exemplo, na internet, você vai encontrar a redação original, você vai encontrar o agente especial de serviços públicos, o agente aí de cidadania. Não existem mais esses cargos. Atenção! Tem muita gente que não está se ligando nisso. Esses cargos deixaram de existir. Então, fica esperto. Não estude por materiais desatualizados. Inclusive, tem muita gente que está ensinando aí de forma equivocada, porque não existem mais desde o ano de 2007. Volte aqui para a tela. Vamos lá. Muito bem. Então, fique esperto. Hoje nós temos o inspetor, o subinspetor, nós temos o guarda municipal, o agente de defesa civil e o agente de segurança institucional. Artigo 5º, o quadro de pessoal da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, ele fica organizado em carreiras, na forma do anexo 3 desta lei, estruturada em 2 partes. Nós temos a parte permanente, composta de cargos de carreira, e nós temos a parte especial, composta por funções, que
quando ficaram vagas, foram extintas, né? Extintas quando vagarem. Vamos para o artigo 6º, importante demais também. Espero que você esteja compreendendo bem aqui. Ingresso na carreira. O ingresso na carreira dar-se-á mediante concurso público para padrão de vencimento inicial do primeiro nível de capacitação com nível de escolaridade mínima de ensino médio, na forma disciplinada pelo Estatuto dos Servidores Públicos do município de Fortaleza, a Lei 6794, de 27 de dezembro de 90, e na Lei Orgânica da Guarda Municipal, que é a Lei 004, que inclusive a gente já estudou aqui durante o nosso curso, tá? Os requisitos para o preenchimento do cargo serão publicados através de edital para concurso público, ressalvando-se, olha só, não haverá concurso para subinspetor e nem para inspetor, né? Nós até tivemos aqui na capital cearense um concurso para subinspetor, se eu não estiver enganado, lá atrás, no ano de 2002, né, há 20 anos, nós tivemos um concurso para subinspetor. Não existe mais aqui na capital este concurso, ele foi extinto, né? Não pode haver concurso público nem para subinspetor e nem muito menos para inspetor, tá? Ok? Beleza? Muito bem. As carreiras são organizadas em classes de cargos-funções dispostos de acordo com o nível de responsabilidade e complexidade. Artigo 8º, os servidores, como regra geral, não poderão ser disponibilizados ou cedidos para outros órgãos municipais, estaduais ou federais. Essa é a regra geral, tá? Para executar funções diferentes daquelas previstas nas atribuições do seu cargo. Então, nós temos aqui a regra. Agora, nós temos a exceção, que a exceção, inclusive, vez por outra, aparece em provas, tá? Olha só a exceção, salvo para exercer mandato em entidade de representação sindical, lá no sindicato ele pode, para assumir cargo e comissão também pode, para cumprir aí mandato eletivo e ainda as demais exceções previstas em lei. Então, como regra geral, não podem ser cedidos, não podem ficar à disposição, disponibilizados para qualquer outro órgão municipal, estadual ou federal, para exercerem funções diferentes daquelas previstas nas atribuições de seu respectivo cargo. Regra geral, exceção, salvo para exercer mandato em entidades de representação sindical, para assumir cargo em comissão, mandato eletivo e as demais exceções previstas em lei, ok? Beleza? Show de bola? Muito bem. Próximo artigo, desenvolvimento do servidor na carreira. Nós vamos começar aqui, vamos fazer a introdução deste assunto que rende bastante, bem interessante, bem legal, até para que você tenha uma noção do que irá acontecer com você após o seu ingresso na carreira, o seu ingresso na instituição. Vale ressaltar, no entanto, que a Lei Complementar 038, ela está passando aí por estudos para uma eventual reestruturação, eventual mudança em breve, tá? Tudo que eu estou repassando para você aqui está nos moldes da legislação vigente hoje. Eventualmente, se até o nosso concurso nós tivermos alguma alteração, nós iremos gravar aqui um vídeo à parte com essas alterações para você aqui que estuda pelo nosso curso Legislação Municipal do Zero. Voltando aqui para a tela, apenas para a gente fazer aqui a introdução deste assunto, nós temos o capítulo 4 do desenvolvimento do servidor na carreira, tá? Artigo 9º. O desenvolvimento do servidor na carreira, ele ocorrerá da seguinte forma: ou o cara se desenvolve através de promoção por capacitação ou através de progressão por tempo de serviço. Ou ele se capacita ou ele espera o tempo passar. Ou ele realiza curso, se qualifica, ou ele vai se desenvolver apenas pelo tempo de serviço, ok? As formas de desenvolvimento disciplinadas nesta lei
dependem de disponibilidade orçamentária e da existência de vaga, tá? Conforme os quantitativos estabelecidos no anexo 3, além dos critérios e requisitos que lhes são peculiares na forma da legislação vigente. Por fim, um regulamento vai dispor sobre os critérios a serem observados para as formas de desenvolvimento profissional. Apenas para a gente iniciar aqui o artigo 9º, que trata sobre as formas de desenvolvimento na carreira, tá? Muito legal este assunto que a gente vai discorrer muito no próximo bloco, tá? Nós vamos encerrar por aqui e no próximo bloco a gente continua falando mais sobre o plano de cargos, carreiras e salários da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza. Um grande abraço e até o próximo vídeo.